Salve, amada Igreja Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versos 16 e 17. A palavra do Senhor se revela a nós assim dizendo: enquanto ele ainda falava com o rei, esse lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos-nos conselheiro do rei? Cala-te, ou prefere ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, mas sem antes adverti-lo. Sei que Deus decidiu destruí-lo. Primeiro porque fizeste tudo isso, e depois por quanto não deste ouvidos às adversidades que te trago. Só tem. Glória a Deus. Quando nós lemos o versículo 1 desse capítulo, ele vai falar que Deus se agrada do rei Amazias. Ele fala que esse rei, ele agiu com bem, mas ele não agiu com total sinceridade na presença do Pai. A palavra fala que esse homem, ele começa a contar quantos homens tinham em Judá para guerrear. E a palavra fala que ele vê que tem 300 mil homens que empunham espadas e conseguem levar dardos, entrar em batalhas. Mas esse homem, ele também começa a querer fazer conforme a vontade e o querer do coração. E a palavra fala, quando nós continuamos lendo, fala que esse homem, ele começa a buscar novos guerreiros em outro lugar. E exatamente no lugar onde não deveria buscar. Ele vai, procura em Jerusalém, em Efraim, ele contrata 100 homens. Ele contrata, 100 mil homens. E ele paga 3,5 toneladas de prata. Para que aqueles homens viessem batalhar contra os edomitas. Ajudasse ele nessa batalha. Mas a palavra do Senhor fala que Deus manda avisar através de um profeta. Que não era para ele se alinhar a esse povo, porque Deus não estava com esse povo, com o povo de Israel. Ele estava em desobediência. Eles não estavam fazendo a vontade do Pai. Eles não estavam fazendo adoração ao Senhor. Eles estavam somente desejando e fazendo aquilo que é os próprios desejos da carne. E Deus não trabalha, Deus não opera em desobediência. Veja, meus amados, o povo era escolhido de Deus, era o povo de Israel, era uma das tribos, sim, mas isso não quer dizer que porque é escolhido de Deus, que Deus também não desagrada daquilo que é feito. E o Senhor colocara no meu coração, meus amados, que esse rei, ele pega e ele obedece uma parte, ou a parte. Ele obedece a parte de qual, na lei do Torá, dizia que tinha que todos aqueles que matassem um dos reis, eles teriam que pagar com a própria vida. Então ele vai, sim, mata aqueles que mataram, mas não mata os filhos, porque a palavra fala que o pai não pode pagar pelo filho, nem o filho pelo erro dos pais. Ele está correto aqui. Até o momento ele está correto, até o momento ele está agradando o coração de Deus. Até o momento ele está fazendo a vontade do Senhor, mas Deus, como passeia no coração do povo, no coração do humano, ele sabia que o coração de Amazias não era totalmente sincero. E assim, quando ele contrata, ele paga para esses homens de Efraim, para entrar nessa batalha. Deus usa o servo do Senhor e fala: não, Deus não quer esse povo na batalha. Deus não quer que esse povo caminhe com você, rei. Esses 100 mil que vieram de Israel não pertencem, não pode participar dessa batalha. E o Senhor colocou no meu coração para dizer para o teu nessa noite:
Que tem pessoas que porque dá uma rachada língua estranha, porque tem pessoa que você reconhece como serva de Deus, serva do Senhor, você acha que só por falar em línguas, você acha que porque ela serve, continua sendo, e Deus tomou meu coração para dizer para o teu, cuidado, porque há muito tempo eu já não sou com ele e não sou mais com ela. E o Senhor falou para mim e para você, acautelai-vos, cuidado com quem andais, cuidado com quem faz aliança, cuidado com o que você acha que é de Deus. O Senhor falou ao meu coração que tem muita terra seca, achando porque fala glória a Deus, aleluia, porque está dentro da igreja, porque está com uma Bíblia debaixo do braço, Deus tem alguma coisa com ele, com ela, e Deus falou para mim e para você, te darei discernimento de espírito, para você saber que essa é somente fumaça na minha presença. E o Senhor diz para mim e para você, não se alinhe a essas pessoas. Não se alinhe a essas pessoas que têm uma aparência de cristão, a palavra na boca de cristão, mas o coração está contaminado com as coisas da terra. O Senhor não tem mais participação, escuta isso que Deus falara. Deus não tem mais participação nessa história com ele e com ela. Então, meus amados, o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais e vai dar discernimento, e você vai perceber quem realmente está fazendo a vontade do Pai, quem realmente é servo do Deus Altíssimo e quem não é. E o Senhor fala para ti, não caminhe mais junto, porque eu não tenho mais negócio com esse povo. Meu Deus, Senhor amado, tem muitas pessoas, muitos se dizendo servo de Deus, mas está em desobediência, não está fazendo a vontade do Pai, não está obedecendo a direção do Senhor, está fazendo conforme o desejo do teu coração. Cuidado, diz o Senhor, acautelai-vos, igreja minha, para não desobedecer a minha direção, para não fazer conforme o teu querer. Cala a tua carne hoje, diz o Senhor. Eu também estou levando o meu, eu também estou ouvindo o que Deus está falando, eu também sei o que Deus está falando. Muitas vezes você fala assim, mas bispa, eu não estou andando com ninguém, bispa, eu não tenho amigo. Deus falou para mim no meu coração, lá na minha casa, que vai ter pessoas, filha, pensando dessa forma quando você falar. Mas diz para ele, diz para ela, você pode não ter hoje, mas amanhã eu vou te mostrar que eu continuo sendo Deus e falo na terra. Porque muitos pensam, eu não tenho essa pessoa que caminha comigo, eu não tenho essa pessoa que fala glória a Deus, aleluia, eu não tenho amigos, eu tenho alguns irmãos da igreja. Deus fala para ti nessa noite, engana-te, engana-te. Porque você vai ver que amanhã eu vou te mostrar quem sou eu e quem são eles, diz o Senhor. E o Senhor diz para aquele profeta, para falar, Deus levanta um profeta para falar com aquele rei. Ei, rei, não vai para a guerra com esse povo, porque esse povo está em desobediência com o Senhor. Ei, Deus falou no meu coração para perguntar para a igreja, mas não precisa me responder. Quais as batalhas que você tem entrado, que Deus não tem direcionado a sua vida? Não tenho batalha nenhuma, bispa. Eu não tenho amigo. Novamente Deus falou no meu coração para dizer para você, amanhã eu vou te mostrar que eu que estou falando contigo. Hoje você pode não ter um amigo, hoje você pode não estar entrando em alguma batalha, mas você sabe se amanhã não vai ter. Acautelai-vos, diz o Senhor. Muitas das vezes nós entramos em batalha que Deus não ordenou, e nós começamos a sofrer, e Deus calado, Deus em silêncio, o céu fechado. Aí você fala, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que não responde? E Deus fala para ti, eu não mandei você entrar nessa batalha. Essa batalha é terra seca, essa batalha é fumaça perante a mim.
Oh, Narabashurimanai. Aí, meus amados, a palavra continua falando que esse homem, ele fica angustiado, esse rei. Amazias fala: nossa, eu paguei um valor altíssimo para que eles batalhassem junto comigo. E o profeta, meus amados, diz para ele: olha, escuta isso. Deus tem muito mais para dar do que aquilo que você perdeu. Deus tem muito mais para dar do que aquilo que você perdeu. Aleluia! Oh, meus amados, 3,5 toneladas, hoje, equivalente hoje, seria 21 milhões, 21 a 25 milhões que esse rei pagara. Se ele pagou, porque ele tinha. Ele não deu o restinho do dinheiro que tinha. Ele pagou 100 mil homens para lutar a favor dele, junto com ele, independente de como eles estavam espiritualmente, porque ele também não estava conforme a vontade de Deus. Ele não se importou em pagar. Ele não se importou em perder tudo isso, porque iria pagar e não sabia se ia ter vitória ou não, porque ele acreditava, escuta isso, ele acreditava que quanto mais tivesse soldados, mais a vitória seria certa. E Deus te trouxe nessa noite para te dizer que não importa a quantidade, importa é você que foi escolhido por Deus. Aplauda ele! Não te preocupes com a quantidade que vai entrar na batalha. Não te preocupes com o que muitas vezes você está perdendo, achando que está perdendo. Muitas das vezes nós perdemos um valor até insignificante, ficamos chateados. Esse homem perdeu milhões, mas ele não queria obedecer. Mas através do profeta, ele fica meio receoso, ele até obedece, um coração meio obediente. O profeta está falando, quem sabe vai acontecer coisa ruim, então é melhor perder esse valor. Mas quando o profeta fala: olha, mas tem Deus para te entregar aquilo que você perdeu, Deus tem muito mais para te dar. Ele está falando, meus amados, não de valores da terra. Esse homem, esse profeta, que ele tem uma comunhão com Deus, ele está falando das coisas do alto. E muitas das vezes estamos presos, escuta isso, estamos presas às coisas que temos na terra, a valores que temos na terra, e Deus te fala como você vai entrar em batalha arraigado com as coisas da terra. Não tem como vencer batalha, não tem como ganhar batalha alguma, porque nós somos espírito. A nossa carne é para caminhar nessa terra, é para fazer a vontade do Pai, mas quem dá vitória é aquilo que está alimentado através do Espírito Santo de Deus. Você não ganha batalhas espirituais com as suas armas, com a sua inteligência, com o seu dinheiro e com o seu trabalho. Deus fala para mim e para você, nos trouxe nessa noite para dizer: amadureça cada vez mais espiritualmente, cresça cada vez mais, tenha discernimento do Deus Todo-Poderoso e pare de entrar em lugares, fazer aliança com pessoas que o Senhor já não tem mais nada com eles. E esse homem, ele até aceita, porque ele fala: olha, eu vou perder, mas tem uma promessa de ganho. E ele vai para a batalha. E a palavra fala que aqueles homens que foram rejeitados, escuta isso, que foram rejeitados para entrar na batalha, ficaram enfurecidos. Não porque não receberam, eles receberam. Tanto é que o rei Amazias falava: eu vou perder todo esse valor, e o profeta fala: calma, você tem muito mais para ganhar, Deus tem muito mais para te dar. Eles ficaram enfurecidos porque eles foram tirados da batalha. Ei, tem pessoas que vão querer entrar em batalhas suas e vai reclamar se você não deixar.
Mas não se importe com isso. Caminhe sozinho, caminhe sozinha se for necessário. Mas não coloque pessoas na sua batalha que vai desagradar o coração de Deus. Muitas vezes nós lutamos, meus amados. Lutamos para trazer pessoas para caminhar conosco. Batalhamos, falamos, descabelamos, e Deus fala para nós nessa noite: você tem o potencial, o poder, a graça e a misericórdia minha. Você não precisa de grandes, você não precisa de muitos, você precisa de mim, diz o Senhor. Você precisa da minha sabedoria, você precisa da minha presença, você precisa da minha glória, você precisa do meu direcionar, e através disso te darei uma grande vitória. Aleluia! E o que ocorre, meus amados? Esses homens não ficam satisfeitos com o dinheiro, porque eles achavam, olharam assim: como assim? Isso é uma afronta. Nos afrontaram, pagaram, mas não querem que a gente batalhe, porque nós somos menos do que eles. Nós também somos das tribos escolhidas. E eles vão, enquanto Amazias eles luta contra os edomitas, eles vão em Judá e destrói tudo. Eles pegam toda a prosperidade, os espojos. Eles destroem Judá. E Amazias, quando ele está voltando da batalha, olha onde está o coração desse homem. Meus amados, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está dando bênção, Deus está dando batalhas, vitórias nas batalhas, mas o homem, o rei, começa a se envolver com os próprios desejos, com a própria carnalidade, com o próprio engano do coração. Ei, muitas das vezes o Senhor está te direcionando para uma grande batalha, mas para uma grande vitória. Mas eu te falo nessa noite: vigiai, para que nessa batalha você não se perca. Vigiai, para que não seja contaminado pelas coisas dessa terra. Vigiai, porque a batalha pode ser favorável a você, mas nem quer dizer que você está agradando a Deus. Ai, que palavra é essa? Preferia ter ficado em casa. Eu não, ainda bem que eu vim. Meus amados, a palavra fala que Amazias, ele ganha a batalha, assim como o profeta dissera para ele. Se ele não levasse os extras, o peso morto. Escuta isso. Muitas das vezes a gente está querendo colocar pessoas nas nossas batalhas, e Deus fala: não vai fazer diferença nenhuma, é peso morto na minha presença. Às vezes você acha que a quantidade vai mudar, e Deus fala: não vai servir para nada, porque não vai ser usado por mim. Não muda nada. Não muda nada. E esse homem, ele ganha a luta, a batalha, e ele volta. Só que ele volta, meus amados, junto, ele traz deuses edomitas. Deus de Edom. Deuses que ele começa a entregar incenso, adoração a esses deuses. É engraçado, né? Começou tudo bem. Começou a palavra dizendo que Deus se agradava das atitudes desse rei, mas sabia que não havia sinceridade nas suas atitudes. Deus ainda estava com ele, estava dando vitória. Deus estava com ele, ainda estava dando direção através do profeta. Deus estava falando para ele: ela faz assim, eu sou contigo, mesmo sabendo a insinceridade do teu coração. Deus ainda dá uma oportunidade de vitória. E o que ele faz? Ele volta com os deuses dentro da bagagem. É onde a gente adentra a essa passagem que nós lemos aqui, que fala, que o profeta fala para ele o que ele fez. E ele fala o quê? Cala-te. Eu não te fiz conselheiro meu. Cala tua boca. Eu não quero ouvir. E aqui fala que
O profeta até se calou, mas antes ele diz, sem antes advertir, sei que Deus decidiu destruir primeiro porque fizeste tudo isso, e depois quando não deste ouvido a advertência que te trago. Esse homem, que aparentemente, aos olhos de muito, até o povo de Judá, estava com um rei bom, estava com um rei obediente, com um rei que ouvia a voz do Senhor, que era direcionado por profeta, e agora traz contaminação por meio do povo, traz contaminação envolvendo aquele povo a desobedecer à vontade do Pai. Meus amados, escuta isso. Se você entra em batalhas que as pessoas não conseguem vencer, sabe por que elas não conseguem vencer? Porque essa batalha não é de Deus. Essa batalha não é de Deus. Deus não está nessa batalha. Deus não está se agradando disso. Aí você fala, nossa, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou guerreando pela pessoa. E Deus fala para ti, por isso que não tem vitória, a batalha não é minha. Eu não estou nesse negócio. Então quer dizer, bispa, que Deus está falando que é para parar de orar, parar de jejuar para essas pessoas? Não, continue orando, mas não entre em batalha que Deus não ordenou para você adentrar. Para de tomar para você as batalhas que as pessoas vêm choramingar para você. Porque a pessoa mesmo não toma posicionamento, não entra na presença do Pai, não serve ao Senhor e quer que você entre na batalha dela. Deus fala para ti, não vai ter vitória, porque esse negócio não é comigo. Eu não estou no negócio. Eu não estou nessa batalha. Quantas das vezes, meus amados, servos têm desafiado a vontade de Deus? Quantas das vezes pessoas têm desafiado? Não, eu vou ter vitória. Eu vou conquistar. Eu vou conseguir. Eu vou ver. Eu vou viver. E Deus fala, eu não estou nessa batalha. Eu não tenho nada a ver com essa batalha. Esse servo, esse homem, a palavra fala um homem de Deus, um profeta. Nem diz o nome, porque muitas das vezes o Senhor não precisa falar o nome. Basta saber que ele é homem de Deus. Basta ser reconhecido como homem de Deus. Abra a tua boca hoje, a partir de hoje, e comece a falar não para as batalhas que para não te envolver em coisas que não pertencem à vontade do Pai. Sejais obediente à minha direção, diz o Senhor. Esse homem, esse rei não quis obedecer, não quis a direção do Pai. E Deus falou no meu coração em casa também, dizendo para a igreja, ei, obedeça o que eu te ordenei. Obedeça o que eu te direcionei. Meu Deus. Muitas das vezes questionamos, por que isso, por que aquilo? Deus está te respondendo hoje, obedeça somente aquilo que eu te direcionei, e você verás a minha glória. Aleluia. Ei, igreja, tem valores imensuráveis para o Senhor liberar, mas não é valores da terra. Mas o Senhor quer que você e eu sejamos preparados para receber. O Senhor pergunta para nós nessa noite, como você está preparado para receber do Senhor? As coisas do alto, a vontade do Pai, o desejo do coração do Senhor, o propósito de Deus, as promessas que Ele fez. Se nós falarmos hoje, estamos preparados, me desculpa, mas não estamos. Não estamos.
Porque se estivéssemos, já estávamos recebendo. Já estávamos vendo a glória do Pai. Eu não estou julgando vocês. Eu estou dizendo que nós temos que nos preparar mais, buscar mais, ora mais, jejua mais, glorifica mais, vai para o monte mais, faz mais a vontade de Deus. Seja mais obediente. Cala-te. Cala-te, diz o Senhor. Quantas vezes o Senhor já disse isso para nós? Mas a desobediência toma conta. Será que a gente está carregando deuses também? Ah, não, bispo, pelo amor de Deus. É o Deus da desobediência. O Deus do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos. Ah, eu faço no meu tempo, eu faço quando eu quero, eu faço quando eu acho melhor. Vigia, crente. Vigia para que você não adentre aos 100.000 de Efraim. Vigia. Deus nos trouxe hoje aqui para nos corrigir, sim, mas em amor, porque Ele só corrige aquele que Ele ama. Ele está falando conosco para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É grande, é poderoso, a vitória é maravilhosa. O Senhor tem algo surpreendente, extraordinário para nós. O Senhor tem crescimento nas nossas vidas, muito mais do que temos vivido. Ei, o Senhor já está te experimentando, o Senhor está te trabalhando, o Senhor está moldando para que o Senhor possa liberar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então Deus diz para mim, para você, prepara-te. Prepara-te para o que Deus tem. Perdemos muito tempo. Ah, então o que eu faço? Ah, vou correr atrás do tempo? Não, o tempo já passou. Agora é de hoje em diante. Obedeça, creia, confie. Batalhe as batalhas que o Senhor direcionar. Não entre em briga que Deus não manda você entrar. Está só se desgastando, está só te roubando, tirando a sua fé, a sua alegria, a sua força, a sua determinação. Lute pela tua salvação, lute para que Deus possa fazer a vontade dele na tua vida. Ah, mas e os outros, bispa? Continue orando, continue buscando, mas não entre em batalhas que Deus não está. Está perdendo as suas forças, porque está lutando o que não deveria lutar. Quantas vezes, meus amados, nós perdemos tanto tempo lutando por aquilo que não é de Deus. E nós sabemos que Jesus está às portas para buscar a igreja. E o Senhor, para encerrar, o Senhor fala conosco novamente. Que nós venhamos observar. Observar as atitudes, os frutos daqueles que se dizem servos de Deus. E não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque não é porque fala meia hora de glória a Deus, aleluia, uma rajada de línguas estranhas que pula num pé só. Ah, esse é homem e mulher de Deus. Tem muitos que estão servindo a si próprio, com aparência de servos de Deus. Olha só, Efraim, era um povo escolhido. Era um povo de Israel escolhido. E Deus se afastou deles. Deus não tinha nada com eles, não queria que eles entrassem nem em batalhas. Por que Deus não queria que eles entrassem em batalhas? Porque a batalha era de Deus. Entende isso? Entende a diferença? Deus falou, não quero esse povo não, nas minhas batalhas não. E nós muitas vezes na teimosia, a gente quer colocar tudo dentro da nossa batalha. Não, eu quero, todo mundo vem. Deus fala, não tenho nada a ver com isso. Então que nessa noite, meus amados, vamos destruir os deuses da nossa vontade, os deuses da desobediência, os deuses da falta de posicionamento, os deuses da falta de ser servo. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração.
Onde está nosso coração? Todos os dias das nossas vidas, onde está o nosso coração? O que temos desempenhado? O Senhor nos dá um dia de 24 horas, qual é o nosso empenho? Temos empenhado em quê? Temos crescido em quê? Espiritualmente? Na presença do Pai, na vontade do Senhor? O que estamos crescendo, meus amados? Como servos? Estamos estagnados ou estamos caminhando? Estamos da mesma forma que ontem, que o mês passado, que o ano passado, ou estamos glorificando, exaltando e crescendo na presença do Pai, para que Deus possa cumprir a vontade dEle nas nossas vidas, para que Ele possa nos dar a vitória que Ele prometeu, para que nós possamos adentrar nas batalhas de Deus. Isso é privilégio. É privilégio quando você adentra numa batalha que é do Senhor. Porque quando nós batalhamos por nós mesmos, nós recebemos as coisas da terra. E muitas vezes ficamos frustrados até mesmo com o que ganhamos. Mas quando batalhamos as batalhas de Deus, meus amados, o sobrenatural acontece. O sobrenatural de Deus alcança a nossa vida. Você vive coisas extraordinárias. Você tem experiências que você nunca viveu. E até para você contar, fica difícil de contar a experiência que você viveu nas batalhas de Deus. Deus já te levou em lugares em visão. Deus te mostrou revelações. Deus já falou aos teus ouvidos com o sopro do Espírito Santo. E foi maravilhoso contar aquilo que nós vivemos. Essas experiências maravilhosas de Deus. Mas agora nós estamos focados em batalhas das coisas da terra. Eu preciso conquistar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ter aquilo, eu preciso... E Deus entra onde? E Deus entra aonde nesse tudo? Quando o Senhor falar para esse rei que o que ele perdeu, 3,5 toneladas de prata, não era nada perante o que Deus poderia dar para ele, ele não entendeu que Deus estava entregando a batalha na mão dele. Ele até venceu, mas ele saiu em desobediência. Entrou em obediência numa guerra, venceu e saiu em desobediência. Sabe o que é isso, meus amados? Se envolveu com a vitória. Se embaraçou com a vitória. Sabe aquilo quando Deus nos entrega? Não é para a gente se encher de orgulho. É para a gente ter gratidão. E muitas das vezes, escuta isso para encerrar, que Deus fala no meu coração. Muitas das vezes você perdeu, depois que teve vitória, você perdeu, porque o orgulho entrou no teu coração. E o Senhor fala que o Senhor se afasta dos orgulhosos. Não foi seu braço, não foi sua inteligência, não foi sua força, não foi sua capacidade, não foi seus diplomas, foi Deus que entregara. Você recebeu. Mas na hora que você recebeu, o seu orgulho te roubou. Sejais humildes, como Jesus foi humilde. Sejamos humildes na presença do Pai. Ele tem vitória? Tem. Mas ele também tem batalha. Mas as batalhas dele. E hoje nós vamos perguntar para Deus. A partir de hoje nós vamos perguntar para o Senhor. Quais batalhas que o Senhor quer que nós entremos? Fala, Senhor, se é essa sim, essa não. E nós sejamos obedientes. Aleluia. Porque através da obediência, a vitória vai chegar em nome de Jesus. Se você crê, aplauda esse Deus. Feche os teus olhos. E reconheça, vamos reconhecer agora o que realmente estamos entregando, o que realmente estamos envolvendo
em batalhas, em situações, em brigas espirituais que não são nossas. E que Deus não mandou nós fazermos nada, mas nós vamos lá e nos envolvemos. Porque a gente acha que somos super-heróis espirituais, que vamos conseguir resolver tudo. Escuta isso. Tem batalhas que a pessoa está passando porque Deus está moldando ela. Deixa Deus moldar. Deixa Deus trabalhar, Deus sabe o que faz. Comece, escuta isso. Comece a olhar para frente, caminhada. Comece a falar, Senhor, qual é a próxima batalha que o Senhor vai me designar. Se prepare para isso, para batalhar as batalhas do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Pai. Para de perder tempo com pessoas que não tem nada a ver mais com Deus. Sua aparência. E está te levando para o mesmo caminho de desobediência, de incredulidade, de falta de busca. Ei, o Espírito Santo te pergunta, aliás, o Espírito Santo afirma agora, ele quer te falar algo. Pode continuar com teus olhos fechados. O Espírito Santo diz para mim falar para você, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade do tempo que você passava comigo em oração e busca. Eu estou com saudade da tua voz. Eu estou com saudade de caminhar contigo, de te aconselhar, de te direcionar. Eu estou com saudade quando você abria a palavra e ali eu me revelava a você. Oh, Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Nos perdoa se as coisas da terra têm nos abraçado de uma forma e nós também gostamos disso. Nós mesmos procuramos isso. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se deixamos a nossa vontade ser maior do que a tua. Nos perdoa se nós colocamos pessoas nas batalhas ou batalhamos aquilo que não é direção do Senhor. O Senhor nem está nessa batalha, Deus. E nós já estamos desgastando a nossa vida, a nossa alegria, a nossa fé e nosso tempo. Nos perdoa por isso. Oh, Senhor, dai-nos sabedoria e discernimento a partir de hoje. Que venhamos caminhar em direção, meu Pai, à próxima batalha tua, da tua vontade, do teu querer, Senhor. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo e que possamos ouvir a sua voz. E que possamos fazer conforme a tua direção. Hoje cai por terra todos os nossos deuses, Senhor, do orgulho. Todos os nossos deuses da nossa vontade, do nosso querer, do nosso jeitinho. Oh, Pai, põe por terra. Que nós venhamos nos calar e venhamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para nos orientar. Tira a contaminação, Pai. Nós não queremos ser esse povo que o Senhor se afastou deles, não. Por favor, Senhor. Pai, por mais difícil que seja entrar em batalhas, mas nós sabemos que quando o Senhor está nessa guerra, o Senhor vai à frente, o Senhor já dá vitória. O Senhor nos fortalece os nossos braços, nos dá bom ânimo para adentrar. Oh, Pai, que não sejamos, desculpa a palavra, mas que nós não sejamos covardes, que nós não venhamos recuar, mas que nós venhamos sim fazer a tua vontade, o teu querer. Que nessa noite nós saímos daqui, Pai, com a certeza que foi o Senhor que falara conosco. Que o Senhor que nos direcionou. E nós somos servos. E se humilhamos perante a Ti, Pai. E que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nós. Nós como igreja, nós Te louvamos. E nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Você pode aplaudir esse Deus? Amém, amados? Eu não sei vocês, mas eu recebi esse chacoalho de Deus e eu quero viver, eu necessito viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós venhamos viver esse nome de Jesus. Texto, Gilberto.